Bom dia, galerinha do meu coração. Tudo bom com vocês? E aí, gente, prontos para a gente iniciar mais um novo módulo aí do nosso curso? Lembrando que agora a gente está iniciando o curso de edição de vídeo, né? Trabalhar com o programa Premiere, que é bastante utilizado aí nesse ramo, nessa área aí de edição de vídeo, principalmente voltado para a área do YouTube, né? Lembrando que nosso curso de edição de vídeo vai ser justamente para isso, para trabalhar na área do YouTube, ser editor de vídeo de um YouTuber, ou você simplesmente editar algum vídeo aí que você queira postar no seu canal no YouTube, e por assim vai, tá bom? Então, estamos iniciando hoje mais um novo módulo, edição de vídeo, e vamos lá, galerinha, simbora! A primeira coisa que nós iremos fazer, gente, será saber os conceitos, os fundamentos básicos do nosso programa que iremos utilizar, o Premiere. E também, junto com isso, os conceitos de vídeo. Vocês precisam saber como é que é composto um vídeo, como é que é feito um vídeo e por assim vai. Então, ó, estou abrindo aqui as anotações que vocês vão ter aí no caderno de vocês, tá? Vocês vão precisar copiar isso aqui, que é onde eu falo sobre o seguinte, ó. Sempre quando a gente faz um filme, ou um vídeo, ou uma animação, seja lá o que for, tanto um como o outro, gente, qualquer um desses conceitos aqui é baseado no seguinte, ó, é um conjunto de quadros, ou seja, frames em inglês, né, onde cada um é composto por imagens específicas. Então, sempre quando a gente faz um filme, vídeo ou animação, gente, nada mais que a gente está fazendo do que criando vários quadros, vários frames, onde cada um desses quadros possui uma imagem específica. Por exemplo, a gente tem uma animação de uma pessoa andando. Então, se eu tenho uma animação de uma pessoa andando, uma animação, um vídeo ou um filme de uma pessoa andando, eu vou ter vários quadros com a imagem dessa pessoa nesses quadros, e em cada quadro, e em cada um desses frames aqui, eu vou ter nas suas imagens uma posição específica da pessoa. E isso vocês conseguem entender melhor, esse conceito que eu estou passando para vocês, baseado nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo que eu já deixei carregado aqui no YouTube, ó. Ele fala justamente sobre esse conceito de vídeo que eu estou falando com vocês. No caso aqui é uma animação que a pessoa está fazendo. Vou aumentar aqui. Aqui, ó. No caso aqui a pessoa, ela criou várias animações, vários desenhos. E cada um desses desenhos, gente, está dentro de uma folha, né? De um pedaço de papel. E essas folhas, gente, nada mais são do que os quadros que seriam de um vídeo, de um filme. Então, se eu tenho aqui várias folhas, vários quadros no caso, né? E dentro de cada um desses quadros, ó, dentro de cada um desses frames, eu tenho uma imagem específica. No caso aqui eu tenho um bonequinho com uma posição, aí no outro quadro eu tenho um bonequinho com a mesma posição, só que um pouquinho, o braço um pouquinho mais para cima, ou aqui no caso o poder que está saindo dele aqui, né, mais comprimido, e em outro quadro eu tenho o poder mais expandido, e por assim vai. Se eu tenho vários quadros, e em cada um desses quadros eu tenho uma imagem específica mudando de posição bem levemente, na hora que eu juntar todos esses quadros, gente, na hora que eu for pegar todos esses frames aqui, esses pedaços de papéis, e colocar um após o outro, atrás do outro, quando eu for passar continuamente essas folhas, esses quadros, eu vou estar formando aí um vídeo, uma animação. Tá certo? Então vamos ver aqui como é que seria na prática, ó. Vou dar play, ó. O cara tá terminando de desenhar, aqui os quadros, e assim que ele terminar tudo, ó, olha lá. Repare que em cada quadro ele está fazendo o mesmo desenho, só que com alguma coisinha levemente diferente, ó. No caso aqui ele está mexendo só no poder, né? Aí. Ele já tinha desenhado o bonequinho, cada um dos quadros com a posição diferente do bonequinho, e agora ele está trabalhando com o poder que está saindo dele, ó. Em cada quadro, o poder com uma posição diferente, ó. Terminou tudo, juntou todos os frames, e agora quando ele for passar, gente, está aí a animação, ó. Olha que legal. Passando um quadro após o outro, um frame após o outro, a gente forma aí o nosso vídeo, ele forma a nossa animação. E olha como é que ficou bem legal. Bem simples, né? É uma animação bem simples, mas só para vocês poderem entender o conceito, ó. Nada mais é do que um conjunto de quadros. E ao passar eles sequencialmente, ó, passando eles sequencialmente, continuamente, ele vai formar a animação. Tá? E tem que ser continuamente mesmo, tá? Porque senão ele não vai conseguir formar a animação completa não. Sai fora, ó. Beleza, gente?
Vou passar um outro vídeo aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? É o mesmo esquema, ó. Segue o mesmo conceito. É uma pessoa desenhando em várias folhas uma imagem específica com uma posição diferente. E ao passar cada uma dessas folhas, ele vai formar a nossa animação. Então vamos imaginar que essas folhas são os quadros, né? Os frames do vídeo. E em cada um desses quadros, em cada um desses frames, eu vou ter uma imagem específica com uma posição diferente. Tá? Só que dessa vez, ó, ele criou uma mini historinha completa mesmo, que aqui, ó, o Goku vs Superman. Então, vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. Olha como é que ficou bem mais elaborada a animação, ó. Vou dar play. Dessa vez eles incluíram até áudio, né? Olha que legal. Dublaram em toda a animação. Desta vez a vitória é minha. É o seu fim. Isso ainda não acabou. Segura essa! Super Kamehameha! Golpe do Dragão! Bem legal, né, gente? Então, reparem que dessa vez ele criou realmente uma mini história, uma mini luta aí em um bloco de notas. E é exatamente assim que segue o conceito de um vídeo, gente. De um filme, de uma animação, seja lá o que for. Tá certo? Você tem vários quadros, vários frames, e em cada um deles você desenha, você insere uma imagem específica. E ao passar esses quadros um após o outro, de forma contínua, de forma sequencial, a gente forma a nossa animação. Bom, creio que deu para entender isso, né? É bem fácil, depois desses exemplos todos aí fica mais fácil de entender. E é isso que nós iremos aprender. Nós iremos aprender a editar esses vídeos. Só que, para a gente poder aprender a editar, a gente tem que saber como é que é feito um vídeo. Então, tá aí a explicação, tá aí o conceito. Beleza? Então, vou fechar. E agora é o seguinte, gente. Voltando aqui para a explicação, agora que vocês já sabem como é que é feito um vídeo, filme ou animação, como é que ele é composto, a gente precisa saber o seguinte. Se eu disse para vocês que um vídeo nada mais é do que um conjunto de quadros e eles são passados um após o outro, se nós temos vários quadros passados de forma contínua, nós temos um termo chamado de velocidade de passagem. E essa velocidade de passagem, gente, vai definir a qualidade do seu filme, ou do seu vídeo, da sua animação. E essa qualidade a gente chama aqui, ó, de duas coisas. FPS, que são os frames por segundo, ou seja, quantos quadros o seu vídeo vai passar por segundo,
Obviamente, quanto mais quadros com imagens específicas ele passar por segundo, mais bem definido vai ficando o seu vídeo, não é? Isso aí é meio que lógico. Então, quanto mais FPS, quanto mais taxa de frames por segundo, aqui no caso é frames per second, né, e no termo original dele, mas aí a gente traduz para o português mesmo, não tem problema não, quadros por segundo. Mas na abreviatura, na sigla, é FPS, é frames por segundo, ok? Então, quanto mais FPS, quanto mais quadros o seu vídeo conseguir rodar por segundo, quanto mais imagens específicas ele conseguir rodar por segundo, o seu filme, o seu vídeo vai ficar mais bem definido, tá? Mais bem elaborado, mais bem visível. E aí, ó, eu falo aqui que um dos FPS mais usados é o 24. Na verdade, é o mínimo possível, é o mínimo necessário para que ele fique, como é que eu posso dizer, aceitável para o público, tá? O mínimo de FPS que você precisa ter para o seu vídeo, para o seu filme, seja lá o que for, é de taxa de 24 FPS. Beleza, gente? Então agora é o seguinte. Abaixo eu falo aqui que a produção de um filme, vídeo ou animação, é composta por várias cenas gravadas em vídeos separados, porque tem muita gente aí que acha que um filme, ou um vídeo, ou uma animação, ela é feita de uma vez só, em uma única cena, ou seja, a pessoa vai lá, liga a câmera e começa a gravar o ator, a atriz, ou o que for lá, se mexendo. Não, gente. Pode até existir exemplos assim, mas na grande maioria esses filmes, vídeos e tudo mais são gravados em partes separadas, em vídeos separados, ou seja, em cenas separadas. Ou seja, a pessoa vai lá, liga a câmera e grava apenas um pedaço do filme. E esse pedaço nós chamamos de cenas, tá ok? Então o diretor vai lá, o produtor vai lá, grava uma cena e pronto, ele faz o que ele bem entender com essa cena, e depois em outro dia ou em outro momento ele vai lá e grava outra cena, depois outra cena, e por assim vai. Pode até ser que o filme seja gravado em várias cenas em um único dia, já existe casos assim, né? Em que um filme ou um vídeo, ele é gravado todas as cenas em um dia só, mas às vezes não, às vezes o diretor, o produtor, ele grava uma cena em um dia, outra cena em outro dia, outra cena em outro dia. Tá? Vai depender muito do tempo e da escala desse filme, desse vídeo. Se for um vídeo pequeno, se for um vídeo caseiro, ou se for, por exemplo, um vídeo para o YouTube, que é o nosso intuito aqui, né, de editar vídeos para o YouTube, um vídeo de um YouTube, geralmente ele é gravado as suas cenas, né, em um dia só, porque é um vídeo curto. Um vídeo do YouTube não passa aí de uma duração de 20 minutos, de meia hora, né, na sua grande maioria. Até tem casos assim, de ter vídeos de 1 hora, 2 horas. Mas, na grande maioria, os vídeos do YouTube são desse tempo aí de 20 a 30 minutos. Então, por causa disso, as pessoas que fazem esses vídeos, elas gravam em um dia só, tá? Tem casos que é gravado em outros dias, mas na maioria das vezes é tudo em um dia só. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: um filme ou um vídeo ou animação, ela não tem uma única cena, ela vai ter várias cenas gravadas em vídeos separados. Então, quando a gente for editar, quando a gente for montar o nosso vídeo lá no Premiere, no programa de edição de vídeo, nós iremos trabalhar com essas cenas aqui em vídeos separados. Beleza, gente? E eu falo isso aqui, ó. Se uma cena nada mais é do que um vídeo, ou seja, se você tem um filme com, sei lá, 5 cenas, isso significa que o seu filme vai ter 5 vídeos. Tá entendendo? Se o seu filme, se o seu vídeo, ele tem 3 cenas, então isso significa que ele vai ter 3 vídeos. Então, se cena nada mais é do que um vídeo, é como se fossem sinônimos, né? Então, uma cena nada mais é do que um conjunto de frames, porque se eu disse que cena é igual a vídeo, e eu já tinha explicado para vocês que um filme, vídeo ou animação, ela é composta por quadros, por frames, né? E cada um deles com imagens específicas, então, uma cena nada mais é do que um conjunto de frames, tá certo? E um conjunto dessas cenas, ou seja, o conjunto de todos esses vídeos aí dessas cenas, é chamado de sequência lá no programa do Premiere, tá bom? Lá, quando a gente for trabalhar com o programa do Premiere, o Premiere, ele entende que se você tem um filme, que é um conjunto de cenas, esse filme, gente, é chamado de sequência. Beleza, gente? Então é isso. Agora é o seguinte:
Sabendo de tudo isso, eu falo aqui, ó, aquilo que eu falei a respeito do FPS. Lembra que eu falei aqui em cima? Se o nosso filme tiver 24 FPS por segundo, por exemplo, isso significa que ele vai rodar 24 quadros com imagens específicas em um único segundo. Na verdade, a cada segundo ele vai rodando 24 quadros. Então isso forma o que a gente chama de qualidade de vídeo. Quanto maior o seu FPS, mais qualidade o seu vídeo vai ter. Quanto menor o FPS, menos qualidade ele vai ter. Tá? Então, o FPS está ligado diretamente com a qualidade do seu vídeo. Não esqueçam disso, hein? Isso é bem importante. Assim como o que é ligado com o vídeo também, gente, é a respeito das dimensões do vídeo, ou seja, o tamanho de cada quadro do nosso vídeo. Então, se um vídeo ele é composto por quadros, por frames, qual vai ser o tamanho desses quadros? Como é que vai ser as dimensões dele, largura e altura, né? No nosso caso aqui, ó, eu falo que a altura dos frames é o que importa, tá? Sempre quando você for relacionar vídeo com os tamanhos dos quadros, com as dimensões dos quadros, a gente sempre se baseia de acordo com a altura. Então, nós temos aqui uma altura mínima de 720, que é o que a gente considera de HD. Ou seja, se você quer criar um vídeo em alta definição, HD significa isso, né, gente? High Definition, alta definição. Então, o mínimo possível, o mínimo necessário é de 720, ou seja, em cada quadro do seu vídeo, em cada frame do seu vídeo, ele tem que ter 720 pixels de altura. Pixels, hein, gente? A unidade de medida padrão para tamanho de quadro de vídeo é em pixels. Eu não coloquei o PX aqui porque eu acho que é meio que lógico, né, gente? Se essa altura aqui, se essas dimensões têm a ver com os quadros, os frames do vídeo, e eu disse que cada um desses quadros eles servem para comportar imagens específicas, e essas imagens são reproduzidas em telas digitais, né? Em telas virtuais, celular, monitor, televisão, tablet, ou seja lá o que for. Se essas imagens elas são virtuais, elas são digitais, então, obviamente, como a gente já estudou, a gente sabe que a unidade de medida padrão delas é em pixels, não é verdade? Lembra que a gente tinha estudado isso lá na aula de Illustrator e Photoshop, né? Quando a gente trabalha com imagem real, imagem física, nós temos aí a unidade de medida em centímetros. Quando a imagem ela for virtual, aí ela será em pixels. E como aqui a imagem ela é virtual, né, porque é em vídeo, então cada uma dessas unidades, cada uma dessas medidas aqui tem como unidade de medida padrão pixels, tá bom? Então o mínimo possível, o mínimo aceitável para ser em alta definição em HD é em 720 pixels de altura, ou seja, de cima até lá embaixo nós teremos 720 pixels com cores diferentes, né? Lembra que pixels são aqueles quadradinhos de cores. Então, de lá de cima até lá embaixo, nós teremos 720 quadradinhos de cores diferentes. 720 pixels. Temos um outro também aqui que é o Full HD, né? Que nada mais é do que uma alta definição mais definida ainda, mais bem elaborada ainda, que é o de 1080. E temos hoje em dia o famoso 4K, né? Que é o 4K que é em ultra definição, beleza? 4090 pixels, olha só a diferença, hein? De 720 pixels de altura para 4090 pixels de altura, de lá de cima até lá embaixo, ou de lá de baixo até lá em cima, né? Não importa, na vertical, de uma ponta a outra, nós teremos essa quantidade toda de pixels aí em cada quadro, em cada frame do nosso vídeo. Ok? Então, cada uma das imagens desses quadros terão 4090 pixels para formar o nosso vídeo. Ok? Alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Acho que estou sendo bem explicativo, acho que está dando para entender legal esses exemplos aqui. Mas não esqueça, qualquer dúvida que pintar, qualquer problema que vocês tiverem aí, só postar lá na nossa sala virtual que eu vou estar atendendo vocês na medida do possível, tá certo? Então é o seguinte, gente, agora que nós já vimos toda a parte conceitual, toda a parte teórica dessa edição de vídeo, vamos pegar na prática, né? Eu já estou aqui com o programa aberto, eu já estou aqui com o programa do Premiere aberto, ó. Lembrando que o processo de abertura dele é exatamente igual ao do Photoshop e do Illustrator, por ser da mesma empresa, né? Aqui, ó, Adobe Premiere é da mesma empresa, então você já sabe como é que faz. Aí ele aqui, ó. Mesmo esquema, então nem vou perder tempo falando sobre isso não. E agora é o seguinte, reparem que assim que a gente abre o programa do Premiere,
Ele nos dá aquela famosa tela inicial, né, para a gente poder escolher se a gente quer criar um novo projeto, abrir um projeto já existente, abrir um projeto recentemente aberto por você, né, recentemente trabalhado por você, nessa listagem aqui. Tudo coisa que a gente já tinha visto lá no Photoshop Illustrator. Então, segue o mesmo esquema. Só que a única diferença aqui é que lá no Photoshop e no Illustrator a gente tratava com imagens, né? Imagens específicas. Já aqui no Premiere não. Aqui no Premiere a gente trata um arquivo com o nome de projeto. E dentro desse projeto é que a gente vai colocar nossas sequências, nossas cenas, nossos vídeos e tudo mais. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um novo projeto. Olha lá. Dentro desse projeto eu vou dar o nome dele de Meu Primeiro Filme. E eu vou especificar a pasta de origem dele, ou seja, tudo que eu for colocar dentro desse projeto vai ser armazenado numa pasta, vai ficar guardado numa pasta. E essa pasta, ó, eu vou especificar aqui, vou colocar ela na pasta de vídeos, porque na pasta de vídeos é onde vai ficar o nosso projeto. Ó. Vou dar até o nome logo dele aqui, colocar projeto Premiere. E vou colocar dentro dessa pasta aqui. Eu vou selecionar essa pasta como a pasta de origem do nosso projeto. Pronto. Ó. Nome do projeto, localização dele e por enquanto é só isso, tá, gente? Depois a gente vai ver essas outras configurações aqui. A princípio eu só quero que vocês especifiquem o nome do projeto e onde ele será salvo. Vou dar OK. E aí é só esperar, que às vezes demora um pouquinho mesmo para o Premiere carregar a interface gráfica. Ó. No caso aqui foi rapidinho. Reparem que a interface gráfica do Premiere ele é um pouco diferente dos outros programas que a gente já trabalhou, né? O Photoshop e o Illustrator. Lá no Photoshop e Illustrator, os dois eram basicamente a mesma interface gráfica. Reparem que agora ele muda um pouquinho, porque agora ele é dividido em 4 painéis. Ó. São 4 painéis principais. Temos aqui o painel de efeitos. Ó. No caso aqui, geralmente não aparece como efeito, não. Aparece como origem. Ó. Vou até trocar aqui. E ele aparece nessa edição. Tá um pouco diferente do padrão, porque eu já tinha mexido nele, né? Eu trabalho muito com Premiere também, então eu deixo do meu gosto, ao meu gosto. Não sei se vocês lembram, mas eu já tinha explicado antes lá no módulo de Illustrator que vocês podem personalizar os seus painéis, as suas paletas. E foi o que eu fiz aqui para mim. Mas para a gente poder fazer do zero, né, padrão, eu vou voltar aqui pro original. Ah lá. E pronto, ó, é desse jeito aqui que fica a exibição padrão do Premiere. Quando a gente abre ele pela primeira vez, ele aparece desse jeito aqui, ó, com o painel origem, painel programa, painel projeto e o painel linha do tempo. E para que serve cada um desses painéis? Ó? No painel origem, por exemplo, a gente utiliza para poder visualizar o vídeo original. Ou seja, assim que a gente termina de gravar o vídeo, de filmar, né, a cena lá do vídeo, e importa aqui para o projeto do Premiere, a gente consegue reproduzir ele aqui no painel de origem, tá bom? Agora, quando a gente for visualizar o vídeo já editado, com os efeitos especiais, com os cortes e tudo mais, aí nós visualizamos ele aqui na aba Programa. Tá certo, gente? Painel Origem para ver o vídeo original e no painel Programa para a gente ver o vídeo já editado, com as edições aplicadas, tá bom? No painel Projeto é onde a gente importa os vídeos, é onde a gente coloca as sequências, os vídeos, as cenas, tudo. Tudo que for referente aos arquivos que nós iremos utilizar para o nosso projeto, para o nosso filme, ele é inserido aqui nesse painelzinho aqui embaixo, tá? E no painel linha do tempo é onde a gente manipula justamente os frames, gente. Lembra que eu falei sobre os frames, os quadros? Se um vídeo ele é um conjunto de quadros, de frames, esses frames, para a gente poder manipular eles, ou seja, para a gente poder excluir um quadro, para a gente poder inserir um quadro, para a gente poder copiar, mover e por assim vai, a gente trabalha com isso aqui, ó, na linha do tempo, como o próprio nome diz, né? A gente trabalha com os FPS do vídeo também aqui, tudo através desse painel linha do tempo, tá certo? E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com ele. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vamos voltar aqui na explicação, que fica mais fácil de vocês entenderem. Lembra que eu falei, né? No Premiere, um filme ele é chamado de sequência. E essa sequência, se vocês repararem bem aqui no nosso programa, nós não definimos ela ainda, nós não criamos ela ainda. O que nós fizemos aqui no programa do Premiere foi o quê? Foi abrir ele, foi criar um projeto chamado de Meu Primeiro Filme,
Só que não basta apenas a gente criar um projeto, porque esse projeto, gente, é apenas o arquivo do Premiere. Não basta apenas a gente criar o arquivo do Premiere. A gente tem que criar também agora a sequência que nós usaremos para o nosso filme, que vai ficar armazenado aqui no arquivo do meu primeiro filme do Premiere. Tá certo? Então, para a gente poder começar a formar o nosso vídeo, para a gente poder começar a trabalhar com os frames do vídeo, a gente, antes de mais nada, tem que criar essa sequência para ele. E é o que eu falo aqui, né? Para a gente poder criar um filme, a gente tem que criar a sequência dele. É onde vai ficar as cenas do vídeo. Lembra que eu falei? Sequência nada mais é do que um conjunto de cenas, ou seja, de vídeos. Então, se a nossa intenção aqui é de filmar 3 cenas para o nosso vídeo e pegar todas essas 3 cenas, ou seja, todos esses 3 vídeos, e juntar eles numa sequência só, para a gente poder colocar esses 3 vídeos em uma sequência só, nós temos que criar primeiro essa sequência. Senão, como é que a gente vai colocar eles lá, né? E como é que a gente faz para criar essa sequência onde vai ficar todos os vídeos das nossas cenas? A gente vai vir aqui, menu arquivo, novo, e aí nós temos a opção de criar um projeto ou uma sequência. Como a gente já criou o nosso projeto, ou seja, o arquivo do Premiere, a gente precisa agora criar a sequência para os nossos vídeos. Então, eu vou vir aqui em sequência e reparem que ele vai te dar aqui as pré-definições de configurações, ou seja, é justamente aquelas 2 configurações que eu falei com vocês, a respeito do FPS, da qualidade, né, de frames por segundo, a quantidade de frames que ele vai passar por segundo e as dimensões de cada frame. Então é isso que a gente configura por aqui, através dessas pastinhas. Cada uma dessas pastinhas é uma configuração diferente, é um FPS diferente, é uma dimensão diferente para os quadros. Como a gente está querendo trabalhar diretamente com o YouTube, editar vídeos para o YouTube, então a gente utiliza bastante essa pasta aqui, HDV. O que significa o termo HDV? HDV significa High Definition Video. O HD a gente já viu, né? High Definition, alta definição, e o V é de vídeo. Então nada mais é do que um vídeo em alta definição que a gente está colocando pro YouTube. E lembra que eu falei, né? Se a gente quer utilizar vídeo em alta definição, se a gente quer que o nosso vídeo seja em alta definição, o mínimo de dimensão necessária para isso é de quanto? Vocês lembram? 720 pixels, né? Na altura de cada imagem dos quadros. Então, cada imagem dos frames do nosso vídeo vai ter 720 pixels de altura, 720 quadradinhos, né, de cores diferentes na vertical das imagens dos frames. E é isso que eu falo aqui, né? Isso significa que o vídeo vai possuir 720 pixels em sua altura, ok? Nas imagens dos quadros, dos frames. Imagem, um conjunto de pixels, já falei sobre isso. Vídeo é um conjunto de frames, então tudo coisa que eu já expliquei antes aí para vocês, tá ok? Vamos voltar lá então, voltando aqui para o Premiere. Reparem que aqui nós temos as dimensões de 1080 e 720, não temos de 4K, porque o 4K você precisa ter uma placa de vídeo específica para isso, e nós não temos aqui. O HDV eu já falei, né, High Definition, e como eu disse para vocês que o mínimo necessário é 720, repare que nós não temos abaixo que isso, O mínimo necessário é 720, nós temos para cima, agora para baixo não tem como, porque senão ele não vai ser em HD, não vai ser em alta definição, ele perde essa qualidade. E do lado aqui nós temos o FPS, lembra que eu falei que o mínimo necessário, o mínimo aceitável, né, é 24 frames por segundo, mas nós temos também 25, 30... Então, fica a critério de vocês definir isso. Lembrando que, quanto maior for a taxa de FPS e quanto maior for o tamanho dos quadros que você tiver no seu vídeo, melhor vai ser a sua qualidade, né? Melhor vai ser a sua definição, porém, por consequência disso, mais pesado ele vai ficar. Então, se o seu computador não for muito bom, se ele for meio que fraquinho assim e não dá conta, então você não vai poder utilizar um tamanho muito grande e nem uma taxa de FPS muito alta. Então, no nosso caso aqui, para que a gente possa ter uma edição de vídeo com uma boa qualidade, né, e com uma velocidade adequada, nós iremos utilizar no tamanho 720 pixels, não iremos usar 1080, porque senão ia ficar muito pesado para a gente poder trabalhar. E a taxa de FPS, nós iremos usar 30 mesmo, tá? Não precisa usar 24 não. Por quê? Porque o que vai definir aqui o tipo de processamento do seu computador, se ele vai ficar leve ou se ele vai ficar pesado,
é o tamanho do quadro. A taxa de FPS não tem muito problema não, você pode colocar 24, 25, 30, que aqui para a edição do vídeo não vai ter muita alteração não vai ter muita diferença de processamento não. O que vai diferenciar bastante aqui é o tamanho do quadro. Então no nosso caso nós iremos usar o tamanho de 720 pixels de altura, lembrando que é altura, né? Tanto é que vocês conseguem ver essas informações aqui do lado, ó. Se eu escolher a opção de alta definição de vídeo com o tamanho de 720 pixels de altura para as imagens de cada quadro, com uma taxa de FPS de 30 frames por segundo, eu consigo ver tudo isso por aqui do lado. Ó. Configurações do vídeo, ó, tamanho do quadro, eu tenho 1280 de horizontal, na horizontal, né, do lado, e 720 pixels de vertical, de altura. Beleza? Então nós temos 1280 de largura por 720 de altura. Não esqueçam que essas dimensões aqui são baseadas na altura dos quadros do seu vídeo. E aqui embaixo nós temos a taxa de quadros. Ó. Repare que ele fala 30, mas aqui ó, o certo mesmo são 29,97 quadros por segundo. Aqui ele meio que arredonda para 30, né? Mas ele exatos são 29,97. Mas não dá em nada não, é a mesma coisa. Ok, gente? Então, vou dar ok, vou definir esse aqui mesmo, dei ok e pronto. Ó. Assim que a gente der ok, repare que nós já vamos ter aqui a nossa aba de programa já habilitada e a linha do tempo já habilitada também. Reparem que a nossa linha do tempo antes estava vazia, né? Estava meio que desativada. Agora sim, ele ativou a linha do tempo, porque a gente criou uma sequência para o nosso filme. E essa sequência a gente consegue ver por aqui, ó, pela aba do projeto. Aqui no projeto do nosso filme, vai ter já aqui a nossa sequência criada, olha aqui, ó. E a partir de agora a gente vai importando os vídeos. Por exemplo, se para o nosso filme, ou seja, se para a nossa sequência ela vai possuir 3 cenas, e eu disse para vocês que cenas nada mais são do que vídeos, então eu vou ter que necessariamente importar os 3 vídeos do nosso filme. Esses 3 vídeos a gente vai pegar lá do YouTube depois, tá? Não vai ser hoje não, isso aí vai ser para uma próxima aula. Hoje eu só quero que vocês entendam um conceito do programa, sobre o que se trata a edição de vídeo, como é que é feito um vídeo, né, como é que ele é composto e tudo mais. Toda essa parte conceitual a gente já viu, então hoje eu só quero que vocês façam isso, que vocês estudem bastante toda essa parte teórica que eu passei para vocês e que vocês já façam aí na prática essa parte aqui da interface gráfica do programa, ou seja, qual é o nome de cada painel aqui do programa, né, o painel origem, programa, projeto e linha do tempo e para que serve cada uma delas, tá bom? E qual é a diferença, né, entre cenas e sequências, que é a parte mais importante. Eu preciso que vocês estejam isso na ponta da língua. O que é sequência, o que são cenas, 720 pixels, HDV, todos esses termos técnicos vocês precisam saber, tá? Isso aqui, ó, estudem bastante isso aqui. O que é FPS, qual é a diferença entre cena e sequência, tá bom, gente? A qualidade de um vídeo, né? Como é que é feita a qualidade de um vídeo? Como é que ela é medida? É baseada no FPS e no tamanho dos quadros, 720, 1080 e por assim vai. Ok, galerinha? Então é isso que eu quero que vocês façam por hoje. E demais, nós vemos na próxima aula, tá bom? Não sei se vocês perceberam, mas nesse painel aqui em cima, ó, nessa barrinha bem pequenininha aqui em cima, de todas essas opções que nós temos, a segunda é que está habilitada, né? Edição. É ela que já vem como padrão. Assim que a gente abre o Premiere pela primeira vez, ela vem desse jeito aqui, com a opção edição habilitada e com esses 4 painéis aqui habilitados para a gente. Origem, programa, linha do tempo e projeto, né? Mas para que servem essas outras opções aqui de montagem, cor, efeitos e tudo mais? Para cada uma dessas opções que vocês habilitarem, gente, para cada um desses botões que vocês clicarem, todos esses painéis aqui, ó, toda a interface gráfica do programa, ela é alterada. Pode ser que venha mais painéis para cá, pode ser que seja tirado um desses painéis aqui, pode ser que a origem seja trocada para o lugar do programa, pode ser que essa linha do tempo aqui vá para o lado, pode ser que venha mais um 5º painel aqui para a interface gráfica do programa. Tudo vai depender do tipo de coisa que você quiser fazer para o seu vídeo. O que você quer aplicar no seu vídeo? Você quer fazer apenas uma edição simples nele, que é o que a gente está aqui? Você quer aplicar um efeito especial para o seu vídeo, que seria aqui? Você quer aplicar coloração no seu vídeo, nas imagens do seu vídeo, né, de cada frame, que seria aqui?
Quer trabalhar somente com o áudio do vídeo? Quer aumentar a gradação dele? Quer colocar ruído e tudo mais? Aqui em áudio. Estão entendendo? Então, para cada tipo de coisa que você quiser fazer, existe uma interface gráfica específica para isso, para facilitar o seu trabalho. Mas você pode utilizar qualquer um desses painéis aqui para fazer qualquer coisa, gente. Essas opções aqui em cima só servem para facilitar a sua vida, mas não quer dizer que você é obrigado a utilizar ela, tá? Exemplo, se eu quero trabalhar com efeitos especiais de uma forma rápida e prática, eu poderia vir aqui em cima e habilitar a opção efeitos, porque ao clicar aqui, toda a minha interface gráfica, ou seja, todos esses 4 painéis que ele está habilitado para mim, vão ser alterados. Eles vão ser alterados, vão ser dispostos de uma maneira com que fique mais fácil de eu trabalhar com os efeitos. E fora também que incluiria, logicamente, né, iria ser adicionado aqui um 5º painel para os efeitos, porque reparem que desse jeito que está aqui eu não tenho nada referente a efeitos, né? Eu tenho o painel origem, que eu vejo o vídeo original, painel programa, onde eu vejo o vídeo já editado, eu tenho o painel projeto, sequência, mas não tem nada referente a efeitos. Então o que ele faria? Ele viria aqui do lado mais ou menos, ó, e adicionaria um 5º painel aqui para os efeitos especiais, tá certo? Mas aí você fica a seu critério. Se você quiser continuar na aba edição e mesmo assim trabalhar com efeitos, você pode, a gente vai aprender isso depois. A gente poderia vir, por exemplo, aqui, ó, e habilitar aqui a opção de efeitos, ó, controle de efeitos. Pronto. O mesmo painel que eu acharia lá na opção de efeitos, eu tenho aqui também na aba de edição. Beleza, gente? No mesmo modo de exibição que eu tenho aqui na edição, eu posso trabalhar com efeitos, se eu quiser. Tá? Então você não é obrigado a trabalhar com efeitos com modo de exibição específico, não. Fica a seu critério aí decidir o que você quer usar. Beleza? Vou voltar aqui para origem e pronto. Só que fica mais fácil habilitando eles, né? Isso aí com o dia a dia vocês vão entender melhor. Então, galerinha, para finalizarmos a aula de hoje, eu vou só afirmar bem aqui na prática os conceitos que nós vimos no início da aula, tá? Que seria isso aqui, ó. O que significa cena, o que significa sequência, a diferença entre eles, que eu preciso que vocês estejam isso bem assimilados. Então, ó, primeiro, nós temos uma sequência de filme, né, que a gente criou lá. A gente primeiro criou o arquivo do Premiere, chamado de projeto, meu primeiro filme, e depois nós criamos uma sequência. Se eu disse para vocês que uma sequência nada mais é do que o nosso filme, ó, sequência nada mais é que o nosso filme, né, é um conjunto de cenas. Então, para essa sequência aqui, eu vou criar as cenas do meu filme. Vamos supor que esse filme que a gente está criando aqui, que esse vídeo que a gente está criando, chamado Meu Primeiro Filme, ele vai possuir 2 cenas, tá ok? O nosso filme, ele vai possuir 2 cenas. Logicamente, então, por consequência disso, ele vai possuir 2 vídeos, né? Se ele tem 2 cenas, para cada cena ele vai ter um vídeo gravado. A pessoa foi lá, gravou um vídeo e esse vídeo é a primeira cena. Aí depois, em um outro momento, ele foi lá, gravou um outro vídeo e esse outro vídeo é uma outra cena do filme, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Como para o meu projeto eu já criei uma sequência para eu poder colocar esses vídeos dentro dele, eu vou vir aqui agora na aba Projeto, porque aqui que é onde a gente insere os vídeos da sequência, né? A gente criou a sequência e vamos agora importar os vídeos. Para importar, gente, vocês têm 3 opções. Ou vocês clicam 2 vezes aqui nessa parte vazia da aba Projeto, ó, clicou 2 vezes, pronto. Ele vai importar o vídeo que você quer. Ou você clica com o botão direito aqui em qualquer lugar vazio e vem na opção Importar, mesmo esquema, ó, mesma janelinha. Ou vocês podem vir aqui no menu Arquivo e vocês vão lá na opção Importar, tá? Tem essas maneiras aí também. Quem gosta de tecla de atalho, dá para usar também, Ctrl I e de importar. Tá bom? Eu gosto muito de clicar 2 vezes aqui, então, ó, cliquei 2 vezes aqui na aba Projeto e eu vou importar os vídeos. Esses vídeos, ó, eu coloquei aqui na pasta Vídeos, amostra de vídeos, ó. Então, as 2 cenas que o meu filme vai possuir são esses 2 vídeos aqui, são referentes a esses 2 vídeos. Então, ó, selecionei os 2 de uma vez só, para eu não ficar importando um por um, né? Selecionei os 2 e vou importar os 2 de uma vez só. Vamos esperar ele terminar de carregar. Ah lá, terminou. E tá aqui, galera. Tenho aqui os 2 vídeos que serão as 2 cenas do meu filme. Para eu poder assimilar melhor, para eu poder me achar melhor futuramente, baseado nessas cenas, desses vídeos,
eu já vou renomear eles, porque fica meio estranho, né? Esses nomes aqui, a gente não sabe quem é quem. Quem é cena 1, quem é cena 2? Então, com o tempo a gente vai saber, mas de início a gente não sabe, né? Então, para ficar melhor, a gente faz o seguinte, ó. Para esse primeiro aqui, ó, primeiro não, esse último aqui. Esse último aqui, ele vai ter o nome de cena 1. E para fazer isso, gente, é só clicar com o botão direito, tá? Seleciona o vídeo que você quer renomear, no caso aqui vai ser esse último. Clica com o botão direito em cima dele e aqui nós temos a opção de renomear. Para esse vídeo, então, ele vai ser chamado de cena 1. Enter. Esse primeiro aqui, chroma key, vai ser o cena 2. Opa, aqui. Cena 2. E pronto. E lembrando, gente, que esses dois vídeos são as duas cenas do nosso filme, né? Então, esses dois vídeos vão ter que ser inseridos nessa sequência 1 que eu criei aqui no início da aula. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vou começar pelo cena 1. Eu quero inserir esse cena 1 na nossa sequência do filme. Para fazer isso, a gente coloca justamente aqui na linha do tempo. O próprio nome diz, né? Linha do tempo, então é para a gente poder escolher aí qual será a ordem cronológica dos vídeos. Então, para poder fazer isso, para poder inserir os vídeos que a gente quer, as cenas que a gente quer na nossa sequência, é muito simples. É só a gente escolher qual é a cena que a gente quer, no caso aqui vai ser a cena 1. Nós iremos clicar e arrastar para a nossa linha do tempo. Ó. Clicou, arrastou, pronto. Você vai escolher aqui em qual camada você quer inserir ela. Reparem que nós temos aqui o mesmo esquema de camada que nós vimos lá no Illustrator e no Photoshop. Ó. Ele também trabalha com esse esquema de camadas. E é o mesmo conceito, gente. Se você inserir os objetos em camadas acima, ele vai ficar na frente. Se você inserir os objetos nas camadas de trás, nas camadas de baixo, ele vai ficar atrás. É o mesmo conceito aqui. Então, reparem que eu inseri o meu vídeo na camada 1. A minha primeira cena, o meu primeiro vídeo, ficou na camada 1. E o segundo vídeo, diferente lá do Photoshop e do Illustrator, nós não iremos colocar ele em uma camada separada, não. A gente até poderia, ó, poderia vir aqui na cena 2... e jogar ele aqui para a camada 2, né? Ó, logo aqui no finalzinho da cena anterior. E reparem também que aqui nós não temos apenas uma camada única para cada vídeo. Nós temos duas, uma camada para vídeo e outra para áudio. Ele trabalha com os dois separados. Ó. Os dois são separados, mas os dois são movidos de uma vez só, para ficar mais fácil da gente poder mexer, né? Então, eu tenho aqui a camada do vídeo, das imagens do nosso vídeo, né? E aqui eu tenho a camada do áudio do vídeo. Caso você queira mexer em um e mexer em outro, depois a gente vai ver como é que faz isso. Mas, a princípio, os dois são mexidos ao mesmo tempo. Só que repare que essa maneira que eu fiz aqui, ó, de colocar o vídeo da cena 1 na camada 1 e o vídeo da cena 2 na camada 2, fica meio que estranho da gente poder manipular isso. Funcionaria? Claro que funcionaria. Ficaria normal da gente mexer. Só que visualmente falando, isso aqui fica meio estranho de se trabalhar. Então, o que a gente geralmente faz? O que nós costumamos fazer aqui é o seguinte, ó, vou desfazer. E ao invés de colocar cada vídeo em uma camada separada, porque olha só a gente seguir a lógica. No nosso caso não ficou tão estranho porque a gente só tem duas cenas, não é verdade? Mas e se eu tivesse, por exemplo, 10 cenas ou 20 cenas? Que é o que às vezes acontece, né? Imagina aí um filme gigantesco. Vê esses filmes aí, blockbusters aí da vida, esses filmes grandões, que são mais de 2 horas de duração, 3 horas de duração. Já imaginou, para um filme de 3 horas de duração, quantas cenas ele teria? Quantos vídeos aí, né, de cenas eles teriam? Seria absurdo, né? Seria aí umas 20 cenas, 15 cenas. E aí já pensou para cada uma dessas cenas colocar em uma camada separada? Seriam 15 camadas dessas, gente. 15 para imagem, 15 para áudio. Imagina só, eu ter 15 aqui para cima e 15 aqui para baixo. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, 4, 5, 6. Aí aqui embaixo, áudio 1, áudio 2, 3, 4. E olha só o bololô que a gente teria, né? Para cada vídeo em uma camada separada. Então, não é assim que a gente costuma fazer, não. Quando se trata dos vídeos das cenas, a gente coloca tudo em uma camada só. Então eu veria aqui na camada no vídeo da cena 2 e colocaria também na camada 1, ó, logo após aqui o término da cena anterior. Tá vendo? Olha como é que ele já junta pra gente. A gente poderia colocar separado ou juntando. A gente sempre junta, por quê? Porque assim que termina uma cena já tem que entrar outra, então a gente já junta eles. Beleza? As setinhas aqui juntando. Agora,
Quando é que a gente trabalharia com as outras camadas? Camada 2, camada 3 e por assim vai. A gente usaria essas camadas, gente, quando a gente for trabalhar com outros objetos à parte que não fazem parte do vídeo, do filme. Ou seja, elementos que você quer inserir na frente do seu vídeo, como por exemplo, legenda. Legenda é um exemplo clássico para isso. Porque a legenda, se a gente colocasse aqui na mesma camada dos vídeos das cenas, a gente não conseguiria ver a legenda na frente dos vídeos, não é verdade? Lembra lá da aula de Photoshop Illustrator? Se a gente quer que um objeto fique na frente de outro, a gente tem que colocar ele em uma camada acima, não é verdade? Então, esse é um belo exemplo para isso. Ó. Eu viria aqui em cima, na camada 2 do vídeo, não do áudio, né? Porque se é legenda, é texto, né? Ele tem que ficar na imagem do vídeo, não do áudio, e não no áudio do vídeo. Então, eu viria aqui na camada 2 do vídeo e colocaria a legenda aqui, que nem a gente vai aprender na próxima aula. Se não for na próxima aula, será na terceira, tá bom? E aí pronto, vocês vão reparar que depois de inserir a legenda aqui na camada 2, acima da camada dos vídeos, né, das cenas, a gente iria ter as imagens do vídeo passando aqui na nossa tela e na frente deles, aqui a nossa legenda sendo reproduzida. Tá bom, gente? Então é assim que funciona. Ah, eu quero inserir um outro objeto na frente do vídeo e na frente das legendas também. Aí eu não vou poder colocar ele nem na camada do vídeo, nem na camada da legenda. Vai ter que ser na camada acima de todos eles. Na camada 3, no caso, né? Então a gente vai ter alguns exemplos aí para isso, certas situações para isso. Beleza, gente? Assim como a gente pode bloquear uma camada, a gente pode ocultar uma camada, que nem a gente aprendeu lá no Photoshop Illustrator, né? Só clicar aqui no olhinho para poder ocultar, ou no cadeadozinho para poder bloquear. Não vou voltar a falar sobre isso, porque a gente já cansou de fazer isso lá no Photoshop Illustrator. Ocultar objetos de camada, ou bloquear, né? A gente já fez isso. A única diferença aqui seria para o áudio, né? Para você poder ocultar o áudio, na verdade você não vai ocultar, você vai mutar, que a gente chama aqui, ó, silenciar ele, deixar ele no mudo. Ou seja, vai ficar passando só as imagens do vídeo e o áudio vai ficar mudo, vai passar só a imagem mesmo. Vai ter situações que a gente vai precisar usar isso. Tá certo, gente? E para poder fazer aquele lance de bloquear somente a imagem para você poder mexer somente no áudio, ou vice-versa, bloquear o áudio para poder editar somente as imagens do vídeo, seria aqui, ó. Tá vendo aqui, isolar faixa? A gente pode isolar tanto a faixa do áudio como a faixa do vídeo. Só que isso a gente vai ver daqui a algumas aulas, quando a gente tiver a necessidade de fazer isso. Só estou passando para vocês, só para vocês poderem já ter um entendimento, já ir se familiarizando com essas ferramentas, que a gente vai usar bastante, tá? E é isso. E para poder reproduzir é muito fácil, só vir aqui, ó, botãozinho de play, aqui no painel do programa, lembrando que painel programa é para ver o vídeo já editado, tá? O vídeo que você está colocando aqui na linha do tempo é o que você vai reproduzir aqui, ó, no programa. Caso você queira ver o vídeo original, que se encontra aqui no painel projeto, o vídeo intacto, né? O vídeo puro, cru, por assim dizer, é aqui no painel origem. E como é que a gente faz para reproduzir tanto em um como o outro? Primeiro no painel origem, ó, deixa eu só aumentar a largura dele aqui que está muito curta, está muito pequena. E não esqueçam, hein, gente, qualquer um desses painéis aqui é totalmente editáveis, que nem lá no Photoshop Illustrator. Pode aumentar a largura, diminuir, pode mover de lugar. Se você quiser pegar essa aba de origem aqui, esse painel origem, e colocar dentro de programa, junto aqui com o programa, vocês podem. Quer pegar o painel de projeto e quer colocar aqui em cima junto com a origem, também pode. Vocês podem fazer o que quiserem, que nem nós fizemos lá no Photoshop. Tá bom? E como é que eu faço para reproduzir um vídeo original aqui na aba projetos, aqui em cima no painel origem? É só clicar 2 vezes. Ou clica 2 vezes ou arrasta para cima. Ó. Cena 1 eu vou clicar 2 vezes. Cliquei 2 vezes nele aqui, pronto. Ele vai ser habilitado aqui no painel origem. Posso dar play, ó. E pronto. Tá bom? Cena 2 é a mesma coisa. Ó. Eu posso clicar 2 vezes ou eu posso clicar e arrastar. Cliquei e arrastei. Pronto, ó. Vou estar reproduzindo também. Olha lá. Esse aqui não tem áudio não, perceberam? Só o que tem áudio é o de baixo. Esse aqui só tem as imagens do vídeo. Beleza, galerinha? Então é isso. Agora, e para eu poder ver os vídeos que estão aqui na sequência já, que estão dentro da sequência, que estão já aqui na linha do tempo, com os efeitos aplicados, com os cortes aplicados e tudo mais? Aí é só dar play aqui, ó. Não precisa clicar 2 vezes, arrastar, nada disso. Se está já na linha do tempo, é só clicar aqui no play do painel programa. Ó. Dei play e pronto.
Reparem que conforme o vídeo vai passando, essa agulha, esse ponteirozinho azul aqui, gente, se chama agulha, tá? Lembre-se disso. Conforme a agulha vai se movimentando, o vídeo ele vai sendo reproduzido. E reparem que ao chegar aqui, ó, reparem que quando ele chegar no finalzinho, ele já vai passar para o próximo vídeo. Não vai ter uma tela preta, não vai ter uma brecha para ele poder ficar pausado. Olha só o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo? Assim que terminou um vídeo, já passou para o outro. Não teve nenhum frame sequer de separação entre um e outro. Ou seja, um fundo preto, né? um pisca-pisca, nada disso. Ele já passou direto, ó. Beleza? Isso aconteceu, gente, porque eu juntei um vídeo com outro, né? Uma cena com outra. E a gente consegue entender melhor isso por causa dessa setinha. Essa setinha que eu falei com vocês agora há pouco, ela nos mostra justamente isso, que não existe nenhum milésimo de segundo sequer de separação entre um vídeo e outro. Eles estão colados. Você só vai saber se eles estão colados ou não se eles estiverem desse jeito aqui, tá? Um após o outro. Beleza? Se ele tiver um pouquinho mais pro lado aqui, ó, já era. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Agora ele tem uma tela preta. Então, fiquem ligados nisso. Tá certo? Olha lá, juntou, apareceu a setinha, tá indicando agora que eles estão juntos, ó, estão conectados. Quando terminar um, vai entrar o outro. Ok, gente? E pronto, ó. Feito isso tudo, nós já temos agora um filme, nós temos uma sequência com 2 cenas, com 2 vídeos. E aí eu já poderia salvar, já poderia exportar no formato que eu quisesse, que o nosso filme já estaria pronto, né? Claro que ainda falta bastante coisa, falta cortar certas partes, aplicar efeitos, legendar, mas em tese é isso, gente. Nós criamos um arquivo no Premiere chamado de projeto, ó, projeto Meu Primeiro Filme. E nesse projeto Meu Primeiro Filme, nós criamos uma sequência com aquelas configurações, né, de 30 fps a 720 pixels. E dentro dessa sequência, nós inserimos 2 vídeos, que são as nossas 2 cenas. Dúvidas, gente? Perguntas? Por favor, se tiver, revejam o vídeo, revejam lá a parte onde eu explico sobre isso aqui, ó, sobre esses conceitos todos, tá? Por favor. E se mesmo assim tiver dúvidas, vai lá no chat lá do grupo ou vai lá na sala virtual, pergunte lá, fale comigo lá que eu vou estar respondendo a vocês aí na medida do possível. Beleza, gente? Então, só isso por hoje. Acho que já deu para entender, né, toda essa parte conceitual aí de introdução ao nosso curso de edição de vídeo. Volto a lembrar a vocês que o nosso curso ele é voltado para edição de vídeo no YouTube. Sempre quando você quiser postar um vídeo ou quiser trabalhar para alguém que posta vídeo no YouTube, é para isso que a gente está fazendo, né? Para esse intuito. E fora também que vocês vão aproveitar esse ensinamento, esse aprendizado para poder trabalhar em outras coisas, né? Quem sabe a edição de um filme, né? Nunca se sabe. Porque as mesmas ferramentas que vocês vão aprender aqui para trabalhar no YouTube, vocês vão aprender também para trabalhar em filmes. Vai ser usado em filmes também, ou em animações, seja lá em quem for, tá? As ferramentas são as mesmas, só o modo de usar que diferencia um pouco. Mas as ferramentas são as mesmas. Tá certo, gente? Então, ó, para finalizar por hoje, falta só salvar. Salvar todo mundo já sabe, né? Nem preciso perder tempo, ó, arquivo salvar. Já foi. Reparem que ele não perguntou aonde salvar e em que nome e com qual nome salvar, porque a gente já tinha feito isso no início da aula, lembra? Assim que a gente definiu o nosso projeto e colocamos a pasta para esse projeto, ele já especificou tudo. Então agora é só a gente salvar por cima e pronto. Acabou. Ok? Então, gente, vou fechar tudo aqui. Só isso por hoje, tá? Mais uma vez aí um imenso prazer tá aí mais uma aula aí com vocês, espero que tenham entendido tudo direitinho. Um bom final de semana a todos, uma ótima semana a todos e até a nossa próxima aula, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo, beijo, galerinha. Tamo juntos e tchau, tchau.